Então, depois dos 4 vídeos anteriores em que eu falei como a gente descreve matematicamente a dinâmica de populações, nesse vídeo agora, esse último vídeo da série das dinâmicas de populações, eu vou falar de fatores ecológicos que limitam o crescimento populacional. Esse crescimento populacional limitado é o que é descrito nesses modelos matemáticos. Então, vamos tentar entender ecologicamente por que ele acontece. Então, a gente falou de fatores que limitam o crescimento populacional à medida que a gente tem um aumento na densidade populacional, um aumento de número de indivíduos numa determinada área, a gente pode ter uma redução no crescimento populacional. Por quê? Por causa de competição intrapopulacional, tá? Intraespecífica. Então, o que limita? Pode ser uma limitação de recursos, então os indivíduos passam a competir por recursos para se reproduzir, para sobreviver. Pode ser assim, área para fazer ninho, área para estabelecimento de raízes. Pode ser aumento de predação devido à densidade. Então, o que acontece? Quando uma determinada população aumenta a sua densidade, ela se torna uma alta densidade de recursos para os seus predadores, certo? Se a gente tem 2 ou 3 indivíduos por metro quadrado de uma determinada espécie, o organismo que é predador daquela espécie pode até conseguir predar 2 ou 3 organismos por metro quadrado, mas o esforço para chegar nessa área, para obter esse recurso, talvez ele não compense. Agora, se você tem 200 indivíduos por metro quadrado, os predadores vão ter muito retorno se eles forem forragear nessa área. Então, o aumento de densidade leva à atração de predadores e aumento da predação. Isso leva ao aumento da mortalidade. A mesma coisa para o parasitismo, né? Então, no caso de Covid-19, no caso da pandemia, foi exatamente isso. O que acontece? Nas áreas em que as pessoas não fizeram isolamento social, não se distanciaram e a densidade ficou alta, com altas taxas de contágio, o vírus se estabeleceu muito mais rápido e se espalhou muito mais rápido pela população. Quando a densidade foi diminuída ou práticas de isolamento social e de higiene, de diminuição do contágio foram estabelecidas, a taxa de dispersão do vírus, né, que a gente pode ver que é um parasita, ficou muito menor, certo? Então, a redução do contato social levou, na prática, a uma redução da densidade populacional que possibilita ou não a dispersão do vírus. Aqui eu trago alguns exemplos tirados do livro-texto de reduções na densidade, no crescimento populacional devido ao aumento da densidade. Então, o primeiro exemplo no eixo, o gráfico do lado esquerdo do slide, mostra uma redução do número de jovens emplumados, ou seja, do número de filhotes que cada fêmea de uma espécie de aves consegue produzir, que se reduz à medida em que a gente tem uma maior quantidade de fêmeas reprodutoras. Ou seja, eu tenho mais indivíduos adultos, mais indivíduos tentando se reproduzir naquela população, cada indivíduo vai ser capaz de produzir menos filhotes, certo? Então, quando eu tenho só 20 casais ou 20 fêmeas tentando se reproduzir, cada uma delas consegue recursos para criar mais ou menos 4 filhotes. Quando o número de fêmeas tentando se reproduzir aumenta em 4 vezes, ou seja, eu estou perto de 80 fêmeas tentando criar seus filhotes, cada uma delas vai produzir em média apenas um filhote. Isso quer dizer o quê? Que 3 filhotes em cada ninho dos 4 iniciais vão morrer? Pode ser que seja assim. Pode ser que algumas fêmeas simplesmente não consigam se reproduzir. Então, elas tentem se reproduzir, mas elas não produzem nenhum ovo ou nenhum filhote sobrevive. Certo? Isso é um valor médio. E no gráfico da direita, a gente tem um efeito o contrário, no sentido de que uma redução da população vai levar a um aumento da produção de filhotes. Então, aqui, o que acontece? A gente tem no eixo Y o percentual de fêmeas grávidas. Isso aqui é uma espécie de cervídeo, um veado. E aí a gente tem um aumento da população, uma população muito grande, né? Não é um aumento de população, é uma população muito grande que vai ser manejada com caça, certo? Então, antes da caça, a população era muito grande e cerca de 58% das fêmeas conseguiam se reproduzir. Houve um manejo a partir da caça, ou seja, a diminuição populacional, porque vários indivíduos foram mortos. E aí, dos indivíduos que sobraram, todas as fêmeas passaram a se reproduzir. Certo? Então, por que as fêmeas estão se reproduzindo? Elas estão se reproduzindo porque elas estão tendo acesso a recursos que antes elas não tinham, porque a densidade populacional era muito alta, a competição era muito alta.
Então, neste caso aqui do gráfico da direita, o manejo pela caça, ou seja, a redução populacional causada por uma ação humana de caça, levou à diminuição da competição intraespecífica e à maior capacidade de reprodução dos indivíduos que restaram. Em geral, o aumento da densidade populacional leva à redução do crescimento populacional. No entanto, existem, em alguns casos, um aumento da reprodução, da capacidade de crescimento populacional associado ao aumento da densidade de indivíduos, ou seja, a gente chama isso de dependência positiva da densidade. A gente chama também de efeito Ali. Então, um aumento da população pode levar a um aumento do crescimento populacional. Por exemplo, quando você tem um aumento da população que permite que essa população se defenda de predadores. Então, peixes que nadam em cardume, quando o cardume é muito pequeno, talvez o efeito do cardume de reduzir a predação de cada indivíduo não seja muito expressivo. Quando você tem um cardume muito maior, esses peixes conseguem se defender melhor dos predadores e a taxa de predação individual, ou seja, a probabilidade de um indivíduo morrer predado dentro de um cardume maior é muito menor. A mesma coisa a capacidade de forragear em grupo. Então, em lugares com recursos muito reduzidos, por exemplo, no cerrado, na seca, existem aves que formam bandos para conseguir forragear melhor. E quando os recursos não estão tão escassos, esses indivíduos não vivem mais em bando e vivem sim em casais ou pequenos grupos familiares, certo? Então, forragear em bando ajuda a encontrar comida e isso pode aumentar a probabilidade de cada indivíduo sobreviver. Quando a população é muito pequena e tem muita endogamia é um processo genético que pode levar o cruzamento de indivíduos muito próximos entre si, você pode ter processos genéticos que reduzem a sobrevivência dos filhotes, por exemplo. Então, o aumento da população aumenta a diversidade genética, isso pode reduzir a endogamia e reduzir as mortes por esse tipo de problema. Para plantas, por exemplo, quando um indivíduo sozinho floresce, ele vai atrair muito poucos polinizadores, ou poucos indivíduos florescendo vai atrair poucos polinizadores. Quando você tem uma floração em massa, muitos indivíduos florescendo ao mesmo tempo, a atração de polinizadores pode aumentar a probabilidade de intercruzamento de pólen, polinização cruzada, e, portanto, aumentar a qualidade das sementes e melhorar o crescimento populacional. Mesmo processo com o aumento da diversidade genética. Isso, obviamente, sempre tem um limite. Então, aqui tem um gráfico que mostra justamente a razão de recrutamento por indivíduos reprodutores, isso aqui são peixes, e a gente vê que na população, no eixo X, quando a abundância de reprodutores é muito baixa, a razão de recrutamento é relativamente baixa, isso aumenta até uma determinada densidade populacional e depois passa a diminuir. Então, esse aumento no início do gráfico, até esses 50 mil, mais ou menos, indivíduos reprodutores, mostra que quanto mais indivíduos reprodutores, até um determinado limite, melhor vai ser para a reprodução. Né? Provavelmente por fatores genéticos. E também pode ser por proteção contra a predação. A partir de um determinado momento, a partir de uma determinada densidade populacional, então aqui perto dos 60 ou mais mil indivíduos, deve ser perto de 100 mil indivíduos, a gente começa a ter uma densidade populacional tão alta que a competição intraespecífica vai provavelmente causar uma redução do crescimento populacional. Então, chegando perto da conclusão, os estudos de dinâmica de ecologia de população são comumente de estrutura ou de dinâmica de população, e a diferença entre eles são as variações entre o tempo. Então, a estrutura da população é como se fosse um retrato, você só vê qual é a distribuição de organismos daquela população nos diferentes estágios de vida ou classes de idade e tamanho, enquanto que a dinâmica de população você vai ver como isso varia ao longo do tempo e vai conseguir entender como são as taxas vitais, a sobrevivência, o crescimento e a reprodução dos indivíduos de diferentes tamanhos e idades ao longo do tempo. Como que a gente de fato faz isso? Né? Como que a gente de fato determina qual é a probabilidade de sobrevivência de um organismo de 2 dias de vida? Qual é a probabilidade de crescimento de uma planta de 30 centímetros? Qual é a probabilidade de uma árvore de 5 metros produzir número de plantas X? Como que a gente faz isso? Acompanhando as populações, acompanhando e medindo a sobrevivência, o crescimento e a reprodução dos indivíduos.
Para fazer isso, a gente precisa fazer estudos que a gente chama de marcação e recaptura. No caso de animais, a recaptura faz bastante sentido. No caso de plantas e outros organismos sésseis, a gente vai apenas marcar e remedir, né? A gente não vai precisar recapturar uma planta porque ela está parada no mesmo lugar, esperando para ser contada, como diz o primeiro livro de ecologia vegetal publicado pelo Elton, no início do século XX. Então, aqui alguns exemplos de como que a gente marca indivíduos para ter certeza que aquele indivíduo é o mesmo indivíduo que você mediu no intervalo de tempo anterior. Então, se a gente pensar na população humana, as pessoas têm nome, têm CPF, você pode fazer uma caderneta de crescimento da criança e você sabe qual era o tamanho dela quando ela tinha 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você tem certeza da identidade daquele indivíduo, certo? Como que você faz isso em populações naturais? A gente marca os indivíduos. Então, aves são marcadas por anilhas. Esse indivíduo de uma espécie de pato aqui marcado do lado esquerdo, em cima do slide, está com anilhas. Muitas vezes os pesquisadores de aves põem anilhas de cores diferentes ou combinações de cores para entender os sexos. Às vezes as gerações, todos os indivíduos nascidos num determinado ano têm uma anilha verde, no outro ano tem uma anilha azul e por aí vai. Isso facilita a marcação. Mamíferos são marcados muitas vezes com brincos na orelha, como é o caso desse rato, rádio colar, como é o caso desse lobo. Alguns mamíferos aquáticos e felinos podem ser identificados por padrões, né, na sua pelagem, no caso dos felinos, por exemplo, ou padrões de barbatanas, no caso de golfinhos, de baleias, etc. Alguns insetos podem ser marcados também, então a gente tem aqui um exemplo de uma borboleta com número escrito na asa. E aí, como é que a gente marca outros indivíduos? Como é que a gente marca outros insetos? Será que anfíbios e répteis a gente consegue marcar? A gente consegue botar um colar numa cobra, por exemplo? Não dá. Onde que você vai prender alguma coisa numa cobra? Peixes, como que você faz uma marca num peixe? Tem as coisas modernas de microchips e outras coisas, marcações que você faz análise genética, ou põe um chip no indivíduo, etc. E tem coisas menos caras que são feitas. Mas para a gente considerar sobrevivência, crescimento e reprodução de diferentes indivíduos, a gente teria que ter acesso à identidade dos indivíduos dessa população. Em alguns casos isso não é possível, por exemplo, em peixes raramente isso é feito, e aí você faz uma série de estruturas populacionais e passa a fazer inferência sobre a dinâmica da população. Funciona também, tá? Plantas são marcadas, em geral, com plaquinhas de alumínio, especialmente em lugares que pegam fogo. Você não quer perder sua placa. Muitas vezes as plantas de ambientes pirofíticos, né, como as savanas, como o cerrado, as plantas sobrevivem ao fogo, então a sua marcação também tem que sobreviver. Então você faz placas de alumínio que são capazes de sobreviver a queimas. Às vezes você põe a placa de alumínio no chão, como é o caso desse capim dourado aqui marcado, no meio do slide, porque a planta é tão pequena que você não consegue passar uma argola em volta dela. Mas árvores, por exemplo, a gente põe essas argolas com espiral, que permite o crescimento do tronco, ou às vezes marca com pregos no tronco. Enfim, existem formas de marcar esses indivíduos para a gente entender a dinâmica, o que acontece na história de vida de cada indivíduo e, a partir dela, modelar a dinâmica populacional da população como um todo.